Se você chegou até aqui, é porque você quer saber se o tema do seu TCC é bom ou você está querendo delimitar o tema do seu TCC e não sabe ao certo como fazer isso, não é? Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui no quadro 2 temas e vou te explicar por que um é melhor do que o outro e como que você faz para delimitar o seu tema de uma forma que você consiga escrever um TCC aprovado. Se você acha que isso pode te ajudar, se era isso que você estava procurando, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa saber para delimitar um tema que vai te aprovar e que possivelmente vai te dar uma nota 10 no TCC. Beleza? Então, roda a vinheta. Bom, eu vou escrever aqui no quadro 2 possibilidades de tema. As 2 possibilidades vão tratar da influência da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica. Os 2 casos vão envolver essas 2 variáveis, tá? A primeira variável é a Lei Maria da Penha e a segunda é os casos de violência doméstica, tá? Como que uma influencia na outra, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tema é a influência da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica. O segundo é a influência da Penha, a influência da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica no município de São Paulo, SP. Bom, os 2 temas que eu quero tratar aqui, que eu quero te mostrar a diferença, são esses 2 aqui, ó. A influência da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica no Brasil. E o segundo é a influência da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica no município de São Paulo, Brasil. Qual que é a diferença principal desses 2 casos? É o local, né? Essa é a primeira coisa que você precisa saber para escolher um tema. Você nunca, jamais deve escolher um tema que seja muito amplo. Como assim, Gabriel? O que você quer dizer com um tema muito amplo? Não tem como você levantar todos esses dados aqui para o Brasil e analisar eles, a não ser que eles já estejam tabulados, mas aí é outro caso. Se você tiver que levantar esses dados para o Brasil inteiro, vai ficar muito mais difícil do que se você tiver que levantar para o estado de São Paulo, concorda? Então você tem que entender o seguinte, no TCC, quanto mais específico você for, melhor, tá? Então nesse caso, ao invés de a gente tratar para o Brasil inteiro, a gente está tratando só para São Paulo. Você poderia tratar inclusive só para um bairro, ou só para uma escola, só para uma associação de moradores. Quanto mais específico você for, melhor para o seu TCC. Ah, Gabriel, por que você está falando isso? Porque assim, ó, o TCC é um tiro curto. Como assim tiro curto? Você tem que fazer as coisas em um curto período de tempo. Não tem como você achar que vai mudar o mundo com o seu TCC. Eu tinha um professor na faculdade que falava que a gente começa o TCC achando que vai mudar o mundo, achando que vai salvar o mundo, e no final do TCC a gente só quer salvar a nossa pele. E é justamente isso. Você tem que ser específico, você tem que ter objetivos bem delimitados
objetivos bem específicos juntamente com o tema, para que você tenha certeza que vai conseguir fazer aquilo que você se propôs a fazer. Não adianta nada você tentar fazer uma coisa super ampla se você não for dar conta de fazer. Então, como o período do TCC é curto, você não vai conseguir nem levantar os dados do Brasil inteiro, quanto mais analisar eles, fazer resultados de discussão e fechar o seu trabalho. A primeira premissa que você tem para estabelecer um tema é que ele seja específico. Tá? Então, para escolher um tema, você basicamente precisa entender que você precisa relacionar duas variáveis. Para todo tema, você sempre vai relacionar duas ou mais variáveis. O mais comum é que você relacione duas variáveis. Tá? Isso pode ser tanto a violência doméstica e a Lei Maria da Penha, pode ser como que um remédio influencia a resposta imunológica de determinado paciente, determinado grupo de pacientes, pode ser como os jogos e as brincadeiras influenciam o aprendizado das crianças, sempre são duas variáveis. Deu para entender? Então assim, pode ser jogos e educação influenciando a aprendizagem, pode ser a Lei Maria da Penha influenciando os casos de violência doméstica, pode ser um remédio X influenciando a resposta imunológica dos pacientes, é sempre uma coisa influenciando a outra, o mais específico possível. Então lembre-se sempre de falar aonde que você vai fazer isso. Por exemplo, município de São Paulo, por exemplo, grupo de pacientes de 18 a 24 anos, por exemplo, crianças de 3 a 8 anos, crianças da 4ª a 6ª série, sempre o mais específico possível. Por exemplo, crianças da 4ª a 6ª série do município de Capivari, em São Paulo. Tá? Então você tem que ser sempre o mais específico possível. Beleza. Depois que você entendeu que você tem que relacionar duas variáveis e que você tem que ser específico aonde você vai fazer, né? Então sempre buscando um tema específico, aí a gente já pode avaliar qual o tema é melhor para cada perfil. Tá? Então eu sempre falo para os meus alunos, não existe tema mais fácil ou tema mais difícil. Não existe. Se alguém quiser te falar que você tem que fazer um tema X porque ele é mais fácil de desenvolver, por isso ou por aquilo, não é assim que funciona, tá? Independente do tema que você for fazer seu TCC, você vai ter que ler a respeito, você vai ter que revisar a literatura, você vai ter que pensar o que você vai escrever, você vai ter que gastar tempo e gastar neurônios em cima daquele tema. Então, não importa se ele é difícil ou se ele é fácil. Se você não gosta daquele tema, você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, assim, a partir do momento que você tem um tema que é específico, que as suas variáveis elas estão relacionadas de forma específica em algum local, com algum grupo de estudo, de alguma forma eles são específicos, você relaciona duas ou mais variáveis, que você pode responder isso de alguma forma, seja por coleta de dados de campo, seja por revisão bibliográfica, seja por questionário, seja por qualquer uma dessas questões, você tem que ser específico e tem que relacionar as variáveis. Se você tiver isso, tanto a relação das variáveis quanto um tema específico, o melhor tema para você é aquele que você gosta mais. Se você gosta mais, vai ser mais fácil para você ler, vai ser mais fácil para você escrever, para você sintetizar o seu trabalho no geral. Tá? Então, sempre que você tiver que escolher, você precisa ser específico, precisa relacionar as variáveis e precisa escolher um tema que você goste. Nunca deixe ninguém falar o contrário disso. Não existe tema fácil ou difícil. Existe o tema que você gosta e a partir do tema que você gosta, você vai com certeza desenvolver um bom trabalho. Tá bom? Se você tiver tudo isso, tenho certeza que seu TCC vai ficar show de bola e vai ficar muito mais próximo da apresentação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso incentiva muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. E o nosso maior objetivo é sempre te ajudar e ajudar todos que precisam escrever um TCC com mais qualidade no menor tempo. Beleza? Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.